Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Vamos lá para a nossa aulinha de número 11 dentro da fisiologia. A gente está fechando a fisiologia. Se você está chegando, inclusive, para essa aula, vale a pena você checar no final, tá? Eu vou deixar um card para a playlist de todas as aulas de fisiologia. E a gente vai falar hoje sobre o sistema endócrino, que é um dos sistemas mais importantes, talvez, que a gente poderia ter, no sentido que ele é um sistema regulador, assim como o sistema nervoso, e vai controlar outros sistemas, fazendo a liberação de hormônios. E aí vamos começar falando então desse sistema, como ele funciona. Ele é formado por uma série de glândulas, que a gente vai chamar de endócrinas, e elas são chamadas assim porque elas vão produzir compostos proteicos ou lipídios que a gente vai chamar de hormônios. E eles vão liberar esses hormônios na corrente sanguínea e depois esses hormônios vão sair da corrente sanguínea para atuar em órgãos que a gente vai chamar de alvo. O que faz um órgão ser alvo? Faz aí a necessidade de ter receptores específicos para esse hormônio. Tem hormônios que vão ter receptores em todas as células, é o caso da insulina, e tem hormônios que vão ter receptores em poucas células, como é o caso do glucagon, que só vai ter receptores no fígado. Agora, vale dizer também que esses receptores podem estar na membrana plasmática, caso o hormônio seja proteico, como é o caso da insulina, do glucagon, do TRH, do TSH, T3, T4 e assim vai. A grande maioria é proteico. E aí isso vai gerar uma cascata de regulação que vai depois chegar até o núcleo para gerar algum tipo de resposta. Ou, se for um hormônio lipídico, como aldosterona, testosterona, estrogênio, o receptor ele fica dentro da célula. Por ser lipídico, ele passa direto pela membrana e vai ter atuação lá dentro da célula também, estimulando aí a transcrição de algum gene específico. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, a testosterona, ele acaba estimulando a maior síntese proteica, então naturalmente ele vai estimular mais transcrição. Agora, como que vai funcionar esse sistema a nível de corpo, tá? Então, eu produzo o hormônio fica na circulação e vai ter atividade nos órgãos. E cada órgão vai ter o seu papel. Então, a gente pode falar aqui algumas funções possíveis do sistema endócrino, como o crescimento, o desenvolvimento muscular e ósseo, a homeostase de nutrientes. Então, a gente vai ver muito aquele ciclo de feedback atuando aqui. Então, T3 e T4 ficam flutuando sempre nessa faixa, porque toda vez que tem demais, existe um feedback negativo e diminui a produção de TRH e TSH. E eventualmente, quando não há o feedback negativo, volta a crescer. E a gente ainda vai ver muito a ideia de hormônios antagônicos, insulina e glucagon, paratormônio e calcitonina, tá? Atuam também na reprodução, produção de hormônios associados aí a ciclo ovariano, a produção de gametas, e a intensidade do metabolismo basal vai ser comandado aqui, tá? A ideia de metabolismo, lembrando o conjunto de reações do corpo, então esses hormônios atuam gerando um estímulo ao metabolismo, e isso acaba regulando aí o que a gente chama de taxa metabólica basal, ou seja, quão rápido acontecem essas reações no nosso corpo. E aí a gente vai ter vários hormônios atuando, mas em especial a gente vai falar do GH, ou somatotrofina, e do T3 e do T4, que são os hormônios tiroidianos, tá? Agora, vamos começar falando então aí glândula por glândula, e começando pela hipófise, que também vai ganhar o nome de glândula mestra ou pituitária, tá? São nomes mais antigos, hipófise é o nome mais atual, que vai ser um tipo de glândula muito importante porque ele sim regula outras glândulas. Então ela vai produzir alguns hormônios que a gente vai chamar de tróficos, que vão acabar estimulando outras glândulas a produzirem outros hormônios. Agora, antes disso, vale dizer que a hipófise tem duas regiões. A adenohipófise, tá? Que é a hipófise chamada de anterior, ela fica um pouquinho mais para frente no nosso corpo, e a neurohipófise, também chamada de hipófise posterior. Existe uma diferença entre as duas. A adeno, ela possui células próprias produtoras de hormônios. Então elas produzem e secretam hormônios. Enquanto que a neurohipófise não possui células, ela possui apenas terminações de axônios que vêm lá do hipotálamo. E aí o hipotálamo produz e a neurohipófise apenas secreta esses hormônios, ou seja, ela libera na corrente sanguínea, mas não foi ela que produziu, porque a produção desses hormônios vai acontecer no corpo celular dos neurônios aqui, que fica na região do hipotálamo. Então, começando até por essa neurohipófise, que apenas secreta, não produz, ela vai acabar liberando dois hormônios, o ADH e a ocitocina. Então repara que se a pergunta de uma prova de vestibular fosse qual é o hormônio, qual é a glândula produtora do ADH? Você vai ter que responder hipotálamo. Mas eu botaria entre parênteses se fosse uma discursiva, colocando assim, o hipotálamo produz, mas quem secreta, quem libera é a neurohipófise, tá? Agora, vamos falar aí um pouquinho de cada hormônio de cada parte dessa hipófise. Primeiro, começando então pela neurohipófise, eu vou botar aqui no caderno em roxo aqui também, tá? Que vai ser o hormônio chamado de ADH. O ADH é o hormônio antidiurético. A gente já falou um pouquinho na aula lá de excreção sobre ele.
ele vai ser produzido em resposta a uma baixa volemia, ou seja, uma baixa quantidade de água nos sangues, o que significa dizer que está com uma pressão mais baixa, e ele estimula o aumento na reabsorção de água lá no nosso néfron, especificamente túbulo contorcido distal e ducto coletor. Tá? E aumentando essa reabsorção de água, eu elimino menos água e com isso eu posso regular a pressão. E até por isso o ADH ele pode ganhar um outro nome chamado de vasopressina. O vestibular de São Paulo gosta um pouquinho mais desse nome, mas a maioria usa ainda o termo ADH de antidiurético. Tá? Por isso, ele tem uma atuação na pressão, mas ele está muito mais associado à ideia de desidratação. Ou seja, toda vez que a gente está desidratado, tendo menos água circulando no sangue, e aí com isso eu preciso estimular o ADH para eu eliminar menos água, porque eu estou precisando dela. E toda vez que eu tiver com muita água no corpo, aí significa dizer que eu posso acabar eliminando mais água e por isso o ADH vai estar em baixa. Deixando claro, quando a gente está bem hidratado ou num dia muito frio em geral que a gente não sua, o nosso ADH ele vai estar em baixa e a minha urina vai estar aí mais clarinha, mais transparente. Agora, todo dia mais quente, dia que eu tive uma diarreia, que eu vomitei, ou de alguma forma fiquei desidratado por talvez uso de bebida alcoólica no dia anterior, aí o meu ADH vai estar em alta e a minha urina vai ficar extremamente concentrada, ela fica mais amarelada. Tá? Deixando claro que o álcool ele inibe o ADH, ou seja, ele vai acabar inibindo a sua atuação, então ele não permite que o ADH funcione, e aí por isso que a pessoa que bebe bebida alcoólica ela acaba urinando em excesso, porque o ADH não está funcional. Isso gera uma consequência no dia seguinte, que é a famosa ressaca, que é você ficar com pouca água circulando no corpo e faz falta, tá? Principalmente aqui aos nossos neurônios, e por isso causa aquela sensação de dor de cabeça, que é um sinal do nosso corpo que a gente precisa beber água, tá? E muita gente acaba esquecendo disso. E aí por isso é importante sempre beber água junto de bebida alcoólica para você não desidratar. Agora, em relação às disfunções, tá? Eu sempre vou botar aqui, eu vou ficar indo e voltando no caso do slide, mas aqui eu já boto logo em sequência para ficar mais organizado. É importante pensar que o ADH ele pode, tá, não estar presente por completo em algumas pessoas. Então pode haver uma falha na produção do ADH por completo ou parcial, e isso poderia levar, tá, uma constante diurese, uma constante vontade de urinar, e a pessoa fica urinando, e com isso ela acaba desidratando e ficando com uma pressão baixa. Tá? Essa desidratação crônica ela é causada pela doença que a gente chama de diabetes mellitus, insípidos, que é a disfunção associada aqui a esse tipo de hormônio. Então cuidado que o nome diabetes aqui aparece mais associado a mellitus, por isso que eu falei aquela palavra, que é a diabetes clássica da glicose. Essa é diferente, tá? Então existem dois grandes tipos de diabetes, que é insípidos, falta de ADH, mellitus, regulação da insulina está problemática. E aí a mellitus, a gente vai ver depois, tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2, que aí deve ser a que vocês conhecem mais. Mas essa aqui aparece também no vestibular, já apareceu na prova do Enem, por exemplo. Tá? Então sempre é importante entender que diabetes insípidos é a falta do ADH e com isso a pessoa vai ficar desidratada constantemente. Agora, existe uma solução? Existe. Você pode tomar um mimético do ADH, vai resolver parte do problema, ainda assim não resolve 100% não. E deixar claro, o nome diabetes vem de urinar em excesso. E aí, por isso que o nome está aqui diabetes. E sim, na mellitus também você urina muito, e aí tem a ver com o aumento da pressão por causa da glicose. Aqui você urina muito porque você não tem ADH. E insípidos vem de sede, tá? Então é uma diabetes que causa sede. A urinação em excesso faz com que você fique desidratado e você constantemente fica com sede, tá bom? Agora, o outro hormônio que é liberado lá na neurohipófise e produzido no hipotálamo é a ocitocina, também chamada de oxitocina. Essa vai ter alguns papéis, tá? Ela estimula a contração uterina na hora do parto. É bem interessante que ali rola um feedback positivo, ou seja, a ocitocina vai gerar ação, que é a contração uterina, e a contração uterina estimula ainda mais a ocitocina. E a gente vai ver que esses níveis eles vão crescendo, até o ponto que a criança é expulsa de dentro do útero feminino, e aí o feedback acaba e a gente vai ter a queda da ocitocina. Ele é muito importante para forçar a saída, porque essas contrações uterinas não têm controle, então a mulher não pode forçar uma contração uterina, ela depende da ação hormonal, e é por isso que muitas mulheres acabam optando muitas vezes pelo parto em cesárea, porque elas não têm ocitocina suficiente para forçar a saída do bebê. Ainda bem que hoje a gente tem aí acessos a outras estratégias médicas, porque no passado significaria que o bebê não ia nascer, tá bom? Agora, além disso, estimula a ejeção do leite, ou seja, a saída do leite. Esse gatilho aqui é associado principalmente à sucção do mamilo, então a sucção do mamilo estimula o hipotálamo a produzir a ocitocina, a neurohipófise secreta e aí com isso a saída do leite. É relativamente rápido, tá? Então isso pode acontecer via hormonal, que é interessante. E ainda, tá? Tem uma outra ação muito interessante que é
Quando a mulher amamenta, logo após o parto, isso vai acabar reduzindo o risco aí de hemorragia, porque isso acaba regulando todo o mecanismo de contrações uterinas e para de expulsar sangue que tem ali dentro ainda, e contém esse sangramento, evitando uma hemorragia, o que poderia levar a mulher à morte. Então é uma ação bem interessante da ocitocina. E a ocitocina ainda é conhecida como hormônio do prazer. É a dopamina que é a ideia mais de prazer e vício, mas a ocitocina sim, ela dá uma sensação de prazer momentâneo, de felicidade. Agora, isso é muito curioso porque a mulher que acabou de ter o filho e fica feliz, ela, de uma forma descontrolada, ela libera leite. Muito pelo fato porque ela libera por estar feliz, mas uma das ações da ocitocina é a injeção do leite materno, que na pessoa que não está amamentando não vai sentir isso porque não tem leite para liberar, tá? Por isso que a gente fica feliz e não libera leite materno se não for uma mulher que está no período aí de lactação. Agora, curiosamente, é um hormônio que é liberado após ações felizes, como por exemplo o ato sexual. E ele é muito citado em cultura popular sobre uma possível relação com o vício em sexo. Tá? Agora, na verdade, a ocitocina ela tem todo um reflexo importante de felicidade, porque ela é liberada em grandíssima quantidade. Então, o momento do parto é um momento muito doloroso, mas é um dos momentos mais felizes que a mulher vai passar, do ponto de vista químico da ocitocina. E isso ajuda a mulher a não rejeitar o bebê. Porque é um parto que é doloroso, é um momento muito doloroso. Mas ela precisa, ao final daquele parto, estar feliz com o bebê e não triste com ele, irritado pelo fato da dor que ela causou. Então a ocitocina salva o bebê nesse caso, porque evita uma possível rejeição da mãe, que acontece em alguns casos, principalmente por causas hormonais. E aí, com isso, o bebê vive felizinho lá com a mãe dela. Tá? É muito curioso, para quem aí pode ter acesso a ideias, mas assim, de paper, vocês conseguem ler isso, bem interessante na nossa cultura aí, acadêmica, como isso tem relacionado, tá, em outras espécies também, com uma aceitação maior dos filhotinhos, tá? Bem interessante. Minha mãe mesmo conta que que ela lembra do parto era só felicidade, o que é muito louco porque é algo muito doloroso, mas isso claramente é culpa da ocitocina. Agora vamos lá para a adeno-hipófise, começando pelo GH ou somatotrofina, hormônio que ganha esse nome GH de Growth Hormone, ou seja, hormônio do crescimento, a tradução literal. Hoje ele ganha esse nome de STH ou somatotrofina, porque a gente vê que o crescimento é um dos papéis do GH, mas não é o único. Tá? Então a gente tem GH mesmo depois de parar de crescer, que é o meu caso, que eu já tenho 31 anos. Agora, durante a puberdade, principalmente durante o período do estirão, ele vai estimular o crescimento através de muita síntese proteica para o crescimento muscular e também por mitoses, no caso aí do nossa parte do nosso tecido ósseo. E além disso, ela acaba estimulando o crescimento ósseo de forma endocondral, que a gente viu lá em histologia, que é a substituição de cartilagem por tecido ósseo, aumentando o tamanho dos ossos longos, como o fêmur, como o húmero, né, que está no braço, fêmur lá na coxa, permitindo aí o crescimento acelerado do indivíduo. Agora, ela também vai permitir a lipólise, tá? Ela promove a lipólise, que é a quebra de lipídios. Por isso tem gente que usa o GH como um certo tipo de facilitador no crescimento muscular, porque acaba que você quebra lipídio, então você perde peso e ainda estimula a síntese proteica, tá? Mas não é recomendado o uso sem auxílio de médicos. Só é recomendado, inclusive, caso a criança não tenha um crescimento projetado antes pelo pediatra. E também vai ter aí a estímulo ao metabolismo como um todo. Ou seja, o GH ele estimula o metabolismo, estimula a taxa metabólica basal e ele faz um trabalho secundário aqui junto aos hormônios tiroidianos, tá? A taxa dele é bem mais alta durante a puberdade, tá? E em infância, mas depois ele dá uma quedinha e se mantém estável pelo resto da vida. No meu caso já está numa taxa mais baixa e ele vai ficar estável dessa forma assim, tá? Agora, em relação ao GH, a gente tem algumas disfunções que estão associadas a ele. Por exemplo, a gente tem uma hiperfunção na produção dele, ou seja, uma produção excessiva, que pode gerar dois casos, duas disfunções, o chamado gigantismo e a acromegalia. Gigantismo, a criança cresce como um todo e ela fica, aspas aqui, gigante. O gigantismo é uma disfunção, tá? Isso não é falar, a pessoa é muito alta. Não, dependendo da altura, isso pode ter acontecido por uma produção excessiva aí do GH. E aí, caso isso aconteça, a pessoa cresce como um todo se for durante a puberdade e vai ter o gigantismo. Se for já no indivíduo adulto, em geral isso aqui acontece muito
ou por tumor, ou por uso de GH exógeno, né, de fora do corpo, como um anabolizante, e aí a gente acaba tendo a acromegalia, que é o crescimento das extremidades, tá? Então pode crescer um pouquinho. Falam orelha, eu acho que é muito pouco a orelha, tá? O mais, assim, o principal é braços e pernas, que a pessoa fica realmente com um braço mais longo do que a média e uma perna mais alongada. Você vê que o corpo fica um pouco com a forma diferente da média da população. Porque o tronco, como um todo, esse não vai conseguir crescer na mesma velocidade. Até porque a pessoa já cresceu o que tinha para crescer, tá bom? E uma hipofunção, se for pouco crescimento, assim, ou seja, pouco GH, a pessoa acaba desenvolvendo o que a gente chama de nanismo. Existem vários tipos, tá, de nanismo. Lembrar que isso não é uma doença, uma disfunção do GH, ou seja, uma falta de GH. E é importante deixar claro que há um crescimento, tá, dos órgãos internos normalmente, apenas há uma dificuldade no crescimento dos ossos longos e por isso a pessoa fica com uma estatura mais baixa. Mas não afeta necessariamente o metabolismo da pessoa como um todo, tá? Porque depois o GH de uma pessoa adulta já é basal, já é básico, tá? Já é baixo e básico e aí por isso em tese não deve alterar. E aí, vamos lá para mais um hormônio da adeno-hipófise, lembrando adeno que produz e secreta. A prolactina é um dos hormônios mais fáceis de você gravar, porque o nome pro vem de produção e lactina vem de leite materno. Então a função principal da prolactina é estimular o leite materno e a produção é estimulada também pela sucção do leite, só que é uma estimulação a longo prazo, tá? Então a sucção constante ali do mamilo faz com que o indivíduo produza mais, né? Então a mulher vai produzir mais leite a longo prazo para sustentar aquele bebê. Então quando a mãe muitas vezes troca, né, o peito pela mamadeira, isso pode acabar fazendo com que o peito, aspas, seque, ou seja, ela para de produzir leite, porque não há um estímulo constante da prolactina. Hoje em dia isso é bem mais raro, porque cada vez mais mulheres estão optando por aquelas sucções automáticas, né, evitando uma lesão, porque o bebê às vezes pode ser um pouco mais agressivo, mas não evitando que a mulher pare de produzir o leite materno, tá bom? E uma relação secundária, a prolactina inibe estrogênio e progesterona, o que é curioso, e isso faz com que a mulher, por um tempo pós-parto, ela não tenha ciclos ovarianos e não possa engravidar. O problema é que quando essa prolactina cai, a mulher não percebe e ela já está ovulando, mesmo que ela não tenha menstruado nenhuma vez. E ela já pode engravidar novamente. Eu costumo brincar que eu sou filho de prolactina, porque minha mãe não sabia disso, né? Teve meu irmão e ela me teve como filho logo após. Nunca teve uma menstruação no meio, ela nem sabia que podia engravidar ainda, porque ela estava amamentando meu irmão. E por fim, a gente chega aí nos últimos hormônios que são mais secundários, tá? A gente tem as endorfinas que são liberadas aqui, são potentes inibidores da dor, por isso que o pessoal fala que fazer exercício acaba inibindo a dor, ou um estado de estresse pode acabar inibindo a dor, mas assim, a endorfina ela é liberada em resposta, tá, a atividades físicas e atividades prazerosas, não é só uma questão de atividade física. E ela vai acabar fazendo com que você tenha essa sensação de êxtase, tá? E um alívio aí da dor. Já foi muito usada como medicamento, tá? E pode ser um alívio, um analgésico aí interessante. E é por isso que o pessoal fala que se divertir, ser feliz no momento que você está meio doente, te ajuda a sentir-se menos mal. Isso tem a ver com a endorfina. E a gente tem os hormônios tróficos, que são hormônios que são responsáveis por estimular outras glândulas endócrinas a produzir outros hormônios. Aqui eu posso citar o TSH, que é estimulado aí lá pelo TRH, que é produzido no hipotálamo, a ser produzido, e depois ele estimula a tireoide a produzir T3 e T4. O ACTH é produzido em resposta ao CRH, que está lá no hipotálamo. Então o CRH liberado pelo hipotálamo estimula a nossa hipófise a produzir o ACTH, que estimula a suprarrenal, por sua vez, a produzir, tá, o cortisol. Um hormônio que está associado ao estresse, mas está associado a outras funções também, tá, como o ciclo circadiano. E temos também o FSH e o LH, que vão ser aí muito importantes para o homem e para a mulher na produção de gametas, que a gente fala mais na aula de reprodução, tá bom? Agora vamos lá para a nossa segunda glândula, que é a tireoide. Tireoide vai produzir dois hormônios, tá? Principalmente, vai ter um outro hormônio aí que a gente vai comentar depois, que é o T3 e o T4, e também a calcitonina. T3 e T4 eu considero como um só, tá? Porque na verdade o T4 é deiodado, ou seja, ele perde um iodo e forma o T3 e ele vai ativar, vai fazer as suas funções dentro do corpo. Agora, triiodotironina é o nome oficial, tá, do T3, e tetriodotironina ou tiroxina é o nome do T4 oficial. As pessoas, inclusive, podem ter falta desses hormônios, que a gente vai falar já já do hipotiroidismo, do bócio, e podem fazer uso delas. Existe um remédio famoso que é o Puran T4, porque é basicamente o T4 mimético, tá? Agora,
T3 e T4 são hormônios aí que são à base de iodo, por isso a presença do iodo na dieta é importante. E eles são estimulados pelo TSH, então a presença de um alto TSH em geral responde com uma alta concentração de T3 e T4 e estimulam três principais coisas, tá? A termogênese, que é a produção de calor, a oxidação de nutrientes, de alimentos, e também a taxa metabólica basal. Então eles são conhecidos como os hormônios do metabolismo, porque ele é o principal, o GH secundário. Eles vão ser hormônios que estimulam a oxidação de alimentos e de reservas de nutrientes, caso você não esteja comendo, e também a produção de calor. E é importante deixar claro que eles regulam-se a partir da ideia de feedback. Então aquilo que a gente conversou ali. O TRH, produzido pelo hipotálamo, estimula positivamente a hipófise a produzir TSH. E o TSH vai estimular positivamente a presença de T3 e T4, a produção de T3 e T4. Mas a presença alta, concentrações altas de T3 e T4, inibem a produção de TRH e TSH no hipotálamo e na hipófise. E aí, com isso, diminui a produção desse hormônio e ele sempre se mantém estável. Esse é o eixo hipotálamo, hipófise, órgãos, tá? Isso vai acontecer também para o cortisol, também para estrogênio, progesterona, testosterona. E aí, por isso, é importante que vocês conheçam, tá, essa ideia de feedback, mas aqui eu só vou explicar um porque funciona muito parecido com os outros. O único diferente é o GH, que não tem nenhuma função trófica, tá? Ele é o hormônio que tem a sua autorregulação lá no hipotálamo. Tá bom? E existe um outro hormônio que vale a pena a gente dizer, antes das disfunções, que é a irisina, que é produzida aqui, mas é produzida em várias outras regiões do corpo, tá? A irisina, ela vai ser um também estimulador da termogênese. Então, ela vai ajudar a T3 e T4 aqui nesse aspecto. Irisina, ela vai ser estimulada a partir, tá, de exercício, principalmente, mas também ela pode ser estimulada a partir de outras ações do corpo e, como eu falei, outros órgãos aqui produzem. Não existe um órgão grande produtor de irisina. Ele vai ter sim um órgão atuante, ou seja, o órgão-alvo dele é clássico, é o tecido adiposo marrom. E lá ele vai acabar estimulando a nossa cadeia respiratória, só que de uma forma desacoplada, ou seja, ela não estimula a cadeia respiratória normal e a produção de ATP, ela estimula a produção de calor, que é quando a gente coloca um outro transportador de hidrogênio para competir com a ATP sintase, e aí com isso a ATP sintase faz o trabalho muito acelerado e não consegue converter calor em ATP, e libera esse calor, tá? Então é um hormônio muito importante, que tem atuação aqui, que vai dar um suporte ao T3 e T4, principalmente, tá, em situações de exercício, o que é importante, tá? Porque o calor vai aumentar a liberação de oxigênio para o músculo. Então faz sentido a gente ter esse aumento de temperatura quando a gente faz um exercício. Agora, o T3 e T4 estão constantemente regulando, tá? E aí por isso existe esse balanço ao longo do dia. Também podem estimular aqui o tecido adiposo marrom. Agora, vamos lá para as disfunções de T3 e T4 para a gente falar do segundo hormônio da tireoide. Em relação às disfunções, a gente tem que considerar que são 4 disfunções, tá? A gente tem uma hiperfunção da tireoide, seria o chamado hipertireoidismo. Então aqui a gente vai ter um aumento na produção de T3 e T4 e como resultado a gente vai ter um aumento no metabolismo, então em geral a pessoa é mais acelerada, mais hiperativa. A gente vai ter um aumento na produção de calor, então em geral a pessoa ela vai ter mais sudorese, ela sua mais, ela está mais irritada constantemente e isso pode passar também uma sensação de nervosismo. E a gente pode também ter uma maior oxidação dos alimentos, o que vai levar a uma possível perda de peso. Em casos mais raros, pode levar também a exoftalmia, que é um aumento no tamanho do olho, tá? Do globo ocular, faz com que ele saia um pouquinho para fora, fica com o olho um pouquinho mais assim externo, tá? Agora, do outro lado, caso a tireoide não produza tantos hormônios T3 e T4, a gente tem uma hipofunção que a gente vai chamar de hipotireoidismo. Aí o hipo, por você ter pouco, a sua taxa metabólica basal vai ser mais baixa, com isso você vai estar geralmente mais cansado o tempo todo, você fica com uma sonolência, tá? E a gente vai ter também, tá, uma redução na oxidação dos nutrientes. E com isso a pessoa tende a ganhar peso. Uma outra sensação comum de uma pessoa hipotireoideu é um frio constante, uma vez que não há uma termogênese tão mais intensa, e aí com isso a pessoa tende a sentir essa sensação de frio com mais frequência. E pode, caso seja, tá, lá durante o desenvolvimento, pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central. E aí leva a um tipo, tá, de resultado que a gente chama de cretinismo biológico. A criança acaba nascendo com problemas no sistema nervoso central, pode haver um desenvolvimento prejudicado, que pode causar um tipo de retardo.
E isso acaba sendo aí alongado pelo resto da vida do indivíduo. Inclusive, não usem o termo cretino, que é um termo que aí é muito preconceituoso, porque está associado justamente a essa síndrome aqui, que é o cretinismo biológico. Tá bom? Agora, entenda o seguinte: hipertireoidismo, hipotireoidismo. Isso é uma falha ou excesso na atividade da tireoide. Mas isso pode acontecer por simplesmente a tireoide trabalhar ou pode acontecer por outras causas externas. E aí vamos para as outras funções alteradas. Primeiro, entenda o seguinte: o hipertireoidismo ele é bem menos comum, enquanto que o hipo é até relativamente comum. Na minha família, por exemplo, todos os meus irmãos têm e meus pais ambos têm. Eu sou o único que não tem. E isso acaba sendo corrigido com o uso de medicamento. A pessoa toma o T4 na forma lá do Pura. Agora, pode acontecer, tá, o que a gente chama de bócio. O bócio é um funcionamento deficiente ou hiperfuncional da tireoide, mas que causa sempre um crescimento anormal da tireoide. Ou seja, bócio é sinônimo de crescimento da tireoide. A pessoa fica com papo. Inclusive, antigamente chamava isso de papo. A pessoa fica com a tireoide crescendo e isso acaba alargando o pescoço da pessoa. Tá? Agora, tem algumas possibilidades e depende da possibilidade, vai ter sintomas um pouco diferentes além do papo. Se for o bócio endêmico, é a falta de iodo na dieta, é a carência de iodo. Isso foi solucionado, tá? No Brasil já foi comum no interior, para quem não comia muito peixe, mas hoje a gente tem iodo no sal de cozinha. Agora, o que acabava causando a falta do iodo? Além do crescimento da tireoide, que a tireoide crescia porque não conseguia produzir T3 e T4, então ela cresce em resposta a isso, tentando produzir mais, o que não gerava resultado, mas acabava gerando sintomas também semelhantes ao hipotireoidismo, porque a pessoa ficava com pouco T3 e T4. Agora, existe o bócio exoftálmico. Nesse caso, aí é um processo autoimune no qual a pessoa começa a destruir praticamente a tireoide e existe uma hiperestimulação dessa tireoide que cresce de tamanho para compensar. E aí, com isso, a gente vai acabar tendo aí sintomas similares ao hipertireoidismo, além do crescimento anormal, além, então, lá da formação do papo. Agora, existe um outro probleminha, tá? Que a gente vai chamar de tireoidite de Hashimoto, que não é um bócio, mas que também pode levar a um crescimento normal. E aí é quando a gente tem uma doença autoimune que vai acabar destruindo uma das enzimas importantes na produção de T3 e T4, que é a TPO. E aí, inibindo a TPO, a pessoa não consegue produzir T3 e T4, e com isso a gente vai ter o crescimento da tireoide. Porque sem T3 e T4, lembre o seguinte, vamos lá para o feedback. Se não houver muito T3 e T4, não existe um feedback negativo. Então, TRH e TSH vão estar altos. E o TSH alto estimula, muitas vezes, o crescimento, tá, lá da tireoide. Por isso que pode gerar esse resultado. A tireoidite de Hashimoto não é considerada um bócio, por mais que ela acabe levando ao mesmo sintoma, tá? Agora, normalmente, a tireoidite de Hashimoto demora muito a causar isso e por isso que a maioria das pessoas convive de boa, podendo às vezes tomar, tá, um inibidor de sistema imune para a gente ter um controle dessa doença autoimune. Em casos mais extremos, você pode fazer a retirada completa da tireoide. É o mesmo caso para bócio exoftálmico, tá? Você tem que fazer a retirada e aí com isso a pessoa vive sem tireoide, sempre tomando, obviamente, o T4 para substituir a sua tireoide própria, tá? E existem outras disfunções aí associadas a câncer e tal que também podem fazer a retirada dessa glândula. Agora, além da T3 e T4, que a gente acaba focando mais, a gente tem a produção aqui da calcitonina. Calcitonina vai ser produzida por uma célula chamada de C, tá? Em homenagem aqui à calcitonina, lá na tireoide, e ela vai estimular aí um aumento na calcificação óssea. Ela basicamente, ela responde a quando a gente tem muito cálcio no sangue. E se tem muito cálcio no sangue, eu tenho que tirar do sangue, porque senão pode causar uma hipertensão, e eu mando esse cálcio excedente para os ossos, que é a nossa reserva de cálcio, tá? Então ele acaba estimulando a redução do que a gente chama de calcemia, que é a quantidade de cálcio no sangue, mas ele faz isso por estimular a calcificação óssea. Como é que ele faz isso? Tá? Ele inibe osteoclastos, ou seja, ele inibe aquela célula que destrói o tecido ósseo e repõe a matriz de volta para o sangue. Ele vai diminuir a reabsorção de cálcio nos rins, ou seja, você vai ter menos cálcio entrando, e também vai reduzir a absorção intestinal de cálcio. Tá? Agora, como resultado, eu vou ter uma maior mineralização óssea, mais cálcio no osso, o que torna ele mais rígido. Vale dizer que ele não tem a capacidade de estimular o osteoblasto. O osteoblasto está sempre trabalhando, ele não é regulado por nenhum hormônio. Tá? Agora, em contrapartida à calcitonina, porque se só tivesse calcitonina a gente estaria eventualmente tendo muito cálcio no osso e quase nada no sangue, eu tenho a
paratormônio. É um hormônio que é produzido pelas paratireoides. São essas glândulas aqui esverdeadas, que são 4, que ficam grudadas na tireoide. Por isso esse nome paratireoide. E paratormônio vem justamente para facilitar gravar isso, porque paratormônio vem de hormônio da paratireoide. Ele faz o oposto do que a calcitonina faz. Ele estimula o aumento da calcemia, ou seja, ele vai ser produzido quando a quantidade de cálcio no sangue está baixa. E ele estimula esse aumento da calcemia fazendo como? Aumentando a absorção intestinal, aumentando a reabsorção nos rins e estimulando os osteoclastos. Ou seja, ele estimula o osteoclasto a trabalhar mais, com isso ele vai descalcificar o osso, porque o osteoclasto destrói a matriz e reabsorve esse cálcio e manda para o sangue. E aí com isso você vai desmineralizar o osso e você vai aumentar a quantidade de cálcio no sangue, tá? Então veja que são hormônios que são antagônicos. Quando a quantidade de cálcio no sangue está alta, eu estimulo a tireoide produz calcitonina e aí com isso eu vou reduzir a calcemia. Como que eu faço isso? Eu vou mandar esse cálcio para o osso, tá? Então ela calcifica os ossos. Eu sempre gravei isso para lembrar. A calcitonina calcifica os ossos. Isso facilita vocês lembrarem o que ela faz. E o paratormônio, ele faz o oposto. Então, quando a calcemia está baixa, ela estimula aí a paratireoide a produzir o paratormônio. E esse paratormônio estimula o aumento da calcemia, porque ele vai tirar o cálcio do osso e mandar para o sangue. E ele ainda vai estimular a maior reabsorção de cálcio no intestino e aumentar a reabsorção de cálcio também nos rins. Vale dizer, tá, que a vitamina D vai atuar aqui também dando esse suporte, estimulando a maior absorção de cálcio no intestino e a maior reabsorção de cálcio nos rins, tá? Fazendo com que a gente tenha esse resultado no aumento da calcemia. Bom, deixar claro, tá, que vitamina D hoje é considerada um hormônio. E aí, por isso, eu até criei um slide aqui pra gente falar um pouco sobre isso, porque a vitamina D, ela é um hormônio complexo, porque ela só é hormônio quando ela é vitamina D3, que é a famosa vitamina D ativa. Mas para isso, eu primeiro preciso consumir a vitamina D1, que é inativa. E aí ela vai estar presente principalmente em laticínios, tá? Então derivados do leite, por isso falam que é bom beber leite, mas também pode aparecer em outros, tá? Alimentos, principalmente alguns vegetais mais escuros. Agora, para ativá-la, eu preciso converter de D1 a D2, isso acontece no fígado, e de D2 a D3, que é formando o calcitriol, e isso vai acontecer através da radiação ultravioleta, tá? Por isso que a pessoa precisa pegar sol um pouquinho a cada dia, para que ela possa fazer essa ativação de vitamina D, e por isso que o cabelo ruivo foi selecionado nos ambientes nórdicos, porque lá tinha pouca insolação, e o cabelo ruivo ajudava a deixar mais radiação solar entrar pelo couro cabeludo, permitindo assim a maior ativação da vitamina D. Tá? Agora, ela atua, como eu falei, absorvendo mais cálcio no nosso intestino, reduzindo também aí o efeito dos osteoclastos e também aumentando a atividade dos osteoclastos e permitindo também, tá, uma inibição na nossa regulação de inflamação. Tá? Ela acaba induzindo monócitos a serem mais precisos, muitas vezes, o que acaba sendo interessante. Então, por isso que tem muita gente que fala que a falta de vitamina D deixa a gente mais doente. Ela acaba induzindo os monócitos a atuarem mais rápido e mais especificamente, e aí com isso a gente consegue tratar problemas invasores com uma facilidade um pouquinho maior. Tá? Agora, deixar claro, de novo, a falta de vitamina D, ela muitas vezes está associada ao sol, não porque o sol permite a sua entrada no corpo, e sim porque ela ativa a vitamina D. E vale dizer que tem gente que pega muito sol e ainda assim tem baixa de vitamina D3, o calcitriol. Isso geralmente está associado a problemas no fígado, e aí a pessoa tem que ficar de olho. Agora, vamos lá para o pâncreas, uma glândula, que é mista, tá? Vale dizer que ela tem a sua porção endócrina, que são chamadas de ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, tem duas famosas, a alfa e a beta, e ela também tem uma parte exócrina que vai liberar o suco pancreático, importante lá na digestão, a gente já falou sobre isso na aula de digestão. Agora, vamos falar dos dois hormônios que aqui são produzidos pelo pâncreas. Primeiro, começando pela insulina. Eu vou acompanhar aqui pelo caderno que está em verdinho, tá, gente? Perdão, ficou trocado. Agora, a insulina ela é produzida aí pelas células beta-pancreáticas e por isso é importante que você grave que a célula beta ou ilhota beta é a produtora aqui de insulina. E aí, com isso, ela vai promover, tá, uma redução da glicemia. Mas ela responde aqui, ela responde a um excesso de glicose no sangue. Ou seja, toda vez que a glicemia estiver alta, eu vou produzir insulina e a insulina faz o que com essa glicemia? Ela abaixa, tá?
tá? Como que ela faz isso? Ela faz isso por promover a entrada de glicose dentro das células, de todas as células, tá bom? Então, ela estimula a produção maior de um certo receptor chamado de GLUT4, que é um dos receptores transportadores de glicose, permitindo assim a entrada de glicose nas células para que a gente possa retirar aí do sangue. Agora, além disso, vale dizer, ela vai estimular a formação de reservas. Então, ela estimula a glicogenogênese, que é a formação de glicogênio no músculo e no fígado. Ela estimula a lipogênese, formação de lipídio, tá? Também. E ela pode estimular de uma forma indireta a formação de qualquer outro tipo de reserva. Agora, entenda o seguinte, a insulina, ela é o hormônio que vai estar associado ao perfil alimentado, ou seja, ela é produzida quando a gente se alimenta. Mas não é só ali, tá? Quando eu fico em jejum muito tempo e do nada eu tiver a ação do outro hormônio aqui, que é o glucagon, vai aumentar a glicemia e aí de novo a insulina atua. Então a insulina sempre atua quando a gente está com a nossa glicemia alta. Até por isso a gente vai relacionar depois com a diabetes, que é justamente o que acontece quando a gente tem uma falha na insulina. E por isso que a glicemia se mantém alta, porque ela não está fazendo o que deveria ser feito. Agora antes vamos falar do glucagon. O glucagon ele vai ser produzido pelas células alfa pancreáticas, então são as ilhotas alfas. Elas vão ser produzidas aí quando a gente tiver uma baixa glicemia. Então, o glucagon, diferente da insulina e o oposto da insulina, já que ele é antagônico, ele é produzido nos momentos de jejum, no perfil não alimentado, ou seja, quando eu fico sem comer um tempo, eu vou produzir o glucagon. Ela vai estimular o aumento da glicemia pela quebra, principalmente de reservas. Em especial, estou falando aqui do glicogênio hepático. Então, lembrar que glicogênio te guarda no músculo e no fígado. O músculo só quebra seu glicogênio quando ele precisa para fazer exercício, tá? Então, o glicogênio do músculo não é regulado pelo glucagon. O glucagon só tem receptores no fígado, que promovem a quebra, tá, do glicogênio que lá está e depois a liberação de glicose para as demais células. Por que só acontece lá no fígado? Porque só o fígado é capaz de liberar a glicose que está presente dentro das suas células. A glicose ela é marcada toda vez que ela entra na célula com fosfato. Só as células hepáticas são capazes de tirar esse fosfato para que a gente possa devolver a glicose para a corrente sanguínea. Por isso que só faz sentido ter receptores do glucagon ali. Ela também estimula de forma indireta, tá, esse hormônio, a lipólise, quebra de lipídio, que então seria uma quebra de reservas, e também a gliconeogênese, tá? Gliconeogênese vai ser aqui a formação nova de glicose, a partir de aminoácidos, a partir do lactato, a partir do piruvato e outros compostos, tá? Como o glicerol. E aí, nesse caso, eu vou refazer a glicose para que eu possa liberar essa glicose e aumentar a glicemia. Em geral, esses compostos, como o lactato, como o piruvato, vão ser todos mandados para o fígado, e o fígado, de novo, é que vai fazer essa gliconeogênese para liberar essa glicose de volta à corrente sanguínea. É um processo que gasta ATP, mas é lucrativo, no sentido que o gasto de ATP é menor do que vai depois ser a produção de ATP lá naquele órgão que receber essa glicose, tá bom? Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre essa ideia de como insulina e glucagon se autorregulam, o que é o metabolismo de glicose. Então, quando a glicemia está alta, porque eu me alimentei ou porque o glucagon agiu, eu vou ter a ação aí de estímulo às células beta pancreáticas, que estimula a produção de insulina, e elas, ao estimularem a sua presença na corrente sanguínea, a insulina vai promover uma queda da glicemia, porque ela pega a glicose que está no sangue e bota para dentro das células. A glicemia ela vai abaixando, e se ficar muito tempo baixa, a gente vai ter o estímulo às células alfa-pancreáticas que vão produzir o glucagon, e o glucagon estimula a quebra de glicogênio do fígado, aumentando assim a glicemia. A gente percebe o glucagon muito na época de escola, de ambiente escolar, no sentido que a gente vai ficando com fome, o intervalo muitas vezes não vem, e aí chega uma hora que o intervalo vem e eu já perdi a fome. O que é isso? Era o nosso corpo estimulando que a gente comesse, porque a nossa glicemia estava baixa, e uma vez que a gente não come, o nosso corpo liberou o glucagon, aumentou a glicemia, e aí com isso dá a mesma sensação do que você comeu alguma coisa. Óbvio que a gente tem um limite de reservas, e é por isso que você fica sem fome naquele momento, mas você deve comer em algum momento próximo. Por quê? Você não vai ter muito glicogênio a mais para liberar num segundo momento de jejum consecutivo. Tá? Até por isso, pessoas que fazem jejum mais prolongado, uma das sensações que elas têm é o bafo, que aí já é quebra de proteína para que a gente possa fazer a gliconeogênese. Que é a gliconeogênese, lembrando, a partir de compostos não glicídicos, como o principal, a alanina, que é um aminoácido. Tá bom? Agora vamos falar das disfunções aí da diabetes, que é disfunções em relação à insulina. E aí eu tô falando de diabetes mellitus, tá? Diabetes mellitus, que é um tipo de diabetes associado à insulina apenas. Lembrar que tem insípidos lá do ADH.
A tipo 1 e a tipo 2, elas têm algo em comum. O resultado é o mesmo, tá? Quais são as principais consequências da diabetes? A principal consequência seria o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Então a insulina não funciona e por isso a glicose se mantém lá. Agora isso de forma direta vai ter um aumento de glicose e por isso vai ter um aumento de sais minerais dentro do sangue. Isso vai estimular uma hipertensão, um aumento da pressão sanguínea, tá? Agora, além do aumento de pressão arterial, você vai estimular também uma maior diurese, porque a maior pressão sanguínea acaba estimulando a maior filtração, tá? Lá no néfron. Então isso acaba também sobrecarregando os seus rins, o que pode a longo prazo levar a uma falência renal. Esse excesso de glicose pode levar a um entupimento de vasos, que pode levar a uma cegueira, pode levar a perda de dedos ou até de membros por causa de necrose pela falta de chegada de oxigênio ali àquela região. Tá? Então são muitas consequências da diabetes, mas o mais importante que você precisa entender é que o acúmulo de glicose é que vai causar isso. Então todos esses problemas, cegueira, necrose tecidual, aumento de pressão arterial, tudo isso são consequências do acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Agora, a causa é diferente, aí que mora a ideia do tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquela que em geral a pessoa nasce com ela ou desenvolve muito cedo, tá? É uma deficiência na produção de insulina. Isso pode acontecer por motivo genético, ou seja, a pessoa não produz a insulina porque não tem o gene correto para isso, ou pode acontecer por uma doença autoimune. Então o corpo destrói as células beta-pancreáticas e com isso a pessoa não tem célula produtora de insulina. A produção aqui pode ser baixa ou pode ser nula, tá? E nesses casos, a melhor solução seria o quê? Você acabar complementando a pessoa com insulina, ou seja, ficar injetando insulina constantemente. Em crianças é mais fácil, porém mais caro, porque em geral você compra uma bombinha que vai injetar automaticamente quando a sua glicemia aumentar. Agora, em adultos, em geral, as pessoas botam, né, aquele sensor que vai perceber a glicemia e você vai recebendo avisos pelo celular hoje em que você faz a injeção de insulina. Eu já tive um amigo que tinha e é realmente um processo desgastante um pouco que você tem que ficar sempre de olho. Mas hoje, né, com insulina humana, celular, tudo isso, tem melhorado um pouquinho, tá, a vida dessas pessoas. E hoje, tá, com insulina humana, inclusive a pessoa em geral tem uma tendência a viver a mesma quantidade de anos que uma pessoa sem diabetes tipo 1. No passado, com a insulina de porco, ela acabava não tornando-se responsiva depois de um certo tempo e isso poderia reduzir o tempo de vida da pessoa. Agora, diabetes mellitus tipo 2, aí não é uma falha na produção da insulina, e sim uma falha na ação da insulina. Então ela é quando a gente tem uma insulina resistente, o corpo fica resistente à insulina. Isso significa dizer que a insulina está presente, mas ela não consegue ativar o seu receptor. Isso pode acontecer por uma falha no receptor, que não mais reconhece a insulina, ou pode acontecer por um excesso de receptores que acaba aí requerendo que você tenha muita insulina para gerar resposta, e aí a pessoa não consegue gerar a mesma resposta. Em geral, essa doença ela vai ser desenvolvida ao longo da vida por uma dieta desbalanceada, rica em carboidratos, tá? Mas principalmente por um constante consumo de alimentos a nível de açúcares, carboidratos. Então, mais do que você comer muito carboidrato em porções bem isoladas durante o dia, o problema está no beliscar, você consumir produtos aí lotados de carboidrato várias vezes ao longo do dia. Então, o ideal, o nosso corpo, né, o metabolismo, ele foi programado para uma vida lá, homem das cavernas. Então a gente comia uma vez e nunca, e comia muita proteína. E acabava que hoje, com esse excesso de comida que a gente tem acesso, a gente come aí 7, 8 vezes ao dia. Esse é o problema, porque eu gero picos glicêmicos aí 7, 8 vezes ao dia. Isso significa dizer que eu vou liberar a insulina 7, 8 vezes ao dia, e isso faz com que eventualmente a insulina não consiga funcionar, e aí eu fico resistente à insulina. Então tem que haver um cuidado, tá muito grande na dieta, essa é a melhor forma, mas hoje existem medicamentos que vão ajudar. Em geral tem dois tão famosos aí, que é o Ozempic e o Mounjaro, que vão reduzir a fome e com isso você vai ter menos picos glicêmicos. E aí com isso você volta a ter uma melhor resposta. A insulina você torna o receptor um pouco mais sensível, mas não é uma solução permanente, tá? Porque uma pessoa, uma vez diabética tipo 2, ela para sempre será diabética. Porque esse receptor nunca mais vai reconhecer como uma pessoa não diabética. É perigoso e por isso a gente tem que ter esse cuidado na dieta, tá? E de novo, não é sobre comer doce todos os dias. É sobre comer aí produtos ricos em carboidratos, e vale o amido aqui também, tá? Aí constantemente ao longo de vários momentos do dia. Então evitar esses picos glicêmicos. E vale dizer que alguns adoçantes também geram picos glicêmicos, tá? Então às vezes você fala assim, ah não, mas isso aqui é zero, tá tranquilo. Às vezes não é a solução, tá? Agora, você comer um docinho pós-refeição, uma vez que já comeu um almoço da vida, em geral, não é o fim do mundo.
Óbvio que, né, para uma pessoa saudável, a pessoa diabética, ela vai ter que ter ainda mais cuidado com a dieta dela. Agora, vamos lá para nossa suprarrenal, que é aí um dos últimas glândulas que a gente vai falar, tá? Vocês vão ver aqui embaixo, eu vou falar depois um pouquinho de outros hormônios, aí eu vou falar de várias glândulas diferentes. Agora, vamos falar aqui da suprarrenal, que é uma glândula que fica acima dos rins, por isso o nome dela é de suprarrenal, ou a gente pode falar que ela fica junto aos rins, e aí do nome também adrenal. Eu até prefiro adrenal, verdade seja dita, mas a maioria dos vestibulares chama de suprarrenal. Elas têm duas regiões, tá? Uma região cortical e uma região medular. Medula, a parte interna, cortical, a parte externa, tá? O córtex produz aí 3 grupos de hormônios, enquanto que a medula vai produzir um grupinho de hormônios que são aí adrenalina e noradrenalina. Agora vamos falar um de cada vez, começando aqui pelo nosso córtex. Então o córtex ele vai produzir primeiro a aldosterona, também chamado de mineralocorticoide. Mineralo porque ele está associado a um mineral, que é o sódio, porque ele vai ser produzido, esse hormônio, em resposta a baixa quantidade de sódio no sangue. E ele estimula a maior reabsorção de sódio nos rins e aí, consequentemente, aumenta a pressão arterial, porque mais sódio circulando significa puxar mais água e aí o vaso fica lotado de água e com isso a gente tem a pressão arterial. Ele também pode ser estimulado pela angiotensina 2, a gente vai ver esse sistema renina-angiotensina depois, tá? Mas então é importante lembrar aí dessa resposta. A gente também já falou dessa aqui na parte de excreção. Cortisol é o chamado glicocorticoide, talvez que os dois são chamados de corticoide, isso é importante seja dito, porque ele tem como base aqui, tá, uma molécula lipídica, né, o que é o colesterol. Então a gente está falando de hormônios lipídicos, mas diferentes. Esse aqui é associado à parte mineral, porque vai estimular a maior quantidade de sódio no sangue, por reabsorver mais nos rins. E o glicocorticoide aqui, o nome glico é porque ele estimula o aumento da glicemia. Agora não é só isso, tá? Para começo de conversa, o cortisol ele age como anti-inflamatório, reduzindo a permeabilidade dos capilares e com isso reduzindo a ação inflamatória. Por isso, inclusive, algumas pessoas tomam miméticos do cortisol para quem tem problema, por exemplo, de doença autoimune ou para quem passou por um transplante, porque o corpo vai responder a essas células, no caso da doença autoimune, como uma forma negativa, tentando destruir, e no caso de um transplante é óbvio que vai destruir, porque é uma célula estranha. Então a pessoa toma o cortisol e com isso o sistema imune dela fica prejudicado, ele tem uma ação anti-inflamatória. Só que isso é perigoso se a gente tomar por muito tempo, porque vai acabar permitindo a entrada de outros corpos estranhos que podem nos causar problemas, e aí a pessoa pode aí pegar uma doença e não se recuperar. Agora, além disso, o cortisol ele estimula o apetite, ele estimula a formação de lipídios, em alguns casos a quebra de lipídios, o que é muito curioso, mas a longo prazo a lipogênese, e estimula também a gliconeogênese, formação nova de glicose. E por isso ele estimula o aumento da glicemia, tá? De novo, lembrando, glicocorticoide, porque estimula o aumento da glicemia. E aí, isso aqui não é que nem lá o glucagon, que vai ser uma coisa momentânea numa situação de jejum. O cortisol ele responde de forma diferente. Ele pode responder ao estresse, então o estresse, situações estressantes do dia a dia, podem acabar levando a liberação aí de glicose por causa do cortisol. E aqui tem que ser um estresse prolongado, não tem que ser um momento único, que é a adrenalina, que curiosamente também aumenta a glicemia. A gente pode ter o caso de fraturas, lesões mais sérias, tá? Queimaduras, que podem acabar levando aí a uma maior liberação de cortisol. A ideia é ter mais lipídio e mais glicose, que seria mais energia para o corpo trabalhar nessas situações de estresse, tá? Agora, ele é estimulado naturalmente pelo ACTH, produzido lá na hipófise, para que ele possa haver a regulação do ciclo circadiano. Essa é a função principal do cortisol, tá? O ciclo circadiano, que é conhecido também como ciclo claro-escuro, ou ciclo do dia a dia, ou até relógio biológico, ele vai acabar sendo importante aqui para determinar os momentos mais ativos do nosso dia. Então, em geral, a gente tem um ciclo circadiano que tem o seu primeiro pico às 8 da manhã, que é o primeiro momento que você acorda, que você vai ser estimulado aí pelo cortisol e você acorda geralmente com fome, querendo comer, para que você possa manter o seu dia a dia ativo. Ela tem um segundo pico mais ou menos do meio-dia e um terceiro pico às 3 da tarde, mantendo com a ideia de que a gente vai ficar ativo e ligado durante esse período de dia, tá? De noite, por outro lado, o cortisol ele tende a ficar em baixa e aí com isso eu vou acabar tendo aí um sono, que vai ser contrabalanceado lá pela melatonina, mas a falta do cortisol é importante. E aí eu digo, pessoas estressadas, elas não conseguem dormir direito. Por quê? O cortisol ele começa a ficar ativo de noite, no momento que não era para ele estar ativo, e a pessoa não consegue descansar, porque ela vai ficar continuando aumentando a glicemia e de uma forma a manter o corpo acordado. Agora, vamos deixar claro, o ciclo circadiano ele pode ser alterado, então não necessariamente tem a ver com o dia pelo cortisol. Como que a pessoa altera isso? Ela vai depender de um tempo.
Então, por exemplo, eu falo sempre de escola. Nos primeiros meses que a gente volta da escola, em geral a pessoa está ainda muito cansada de manhã, 7 horas da manhã, que é um horário terrível para a escola começar, verdade seja dita. Mas com o tempo ela vai se ajustando, porque o ciclo circadiano ele pode ir se regulando de acordo com o corpo da pessoa. E aí com isso ela começa a produzir o cortisol mais elevado logo às 7 e ela se mantém ativa esse momento. Mas você tem que ir lutando contra, você tem que ir acordando mais cedo, forçando seu corpo a ficar ativo nesse momento. E aí com isso você se ajusta. Até por isso que existe guarda noturno, que é um cara que vai ficar acordado de noite e dormir durante o dia. Mas é algo que demora. Eu tenho um amigo que trabalha embarcado, por exemplo, e para ele é sempre muito difícil quando ele pega o turno da noite. Por quê? É algo temporário. 40 dias da vida dele que ele vai ter que trabalhar no horário invertido. E aí haja café para se manter acordado. Tá? Agora, deixar claro, o cortisol é um hormônio muito complexo, né, que vai ser produzido em situações um pouco diferentes, né, em situações estressantes, mas também, tá, aí momentos do dia naturalmente para que a gente possa se manter acordado. E ainda tem essa ação anti-inflamatória que acaba sendo usada aí como remédio. Veja que é um hormônio muito curioso, muito interessante, tá? E além disso, o último grupo de hormônios que é produzido aqui no córtex são os hormônios andrógenos, tá? Que são derivados da testosterona. Aqui, importante principalmente para as mulheres que não têm um testículo para produzir testosterona, porque a maior parte da testosterona do homem não é produzida aqui, e sim no testículo. E pode também ter uma função complementar em homens, tá? Principalmente quem perde um dos testículos, mas naturalmente todo homem tem uma produção aí de testosterona a nível de suprarrenal, tá bom? Agora, olhando aqui para o nosso outra parte, né, da nossa adrenal, a gente tem a adrenalina, por isso que eu gosto desse nome adrenal, né, que lembra de adrenalina, que é produzido aqui na região medular da adrenal e vai ser liberado em situações de estresse, luta e fuga, né? Então, medo, combate, uma ansiedade vai acabar estimulando a adrenalina e a gente falou muito dela na aula de sistema nervoso, né? Ela estimula o aumento da taxa metabólica basal, aumento de frequência cardíaca e frequência respiratória, ela leva uma vasoconstrição, que aumenta a pressão dos vasos, mas curiosamente deixa os vasos periféricos aí mais escondidos e por isso que a pessoa fica branca quando ela tem adrenalina. Leva também a uma broncodilatação, dilatação do bronco, passando mais ar, e leva também ao aumento da glicemia, tá? Então, situações aí que a gente precisa de lutar ou fugir, no nosso caso é a ansiedade crônica, que a gente pode às vezes ter, a gente vai ter um aumento de glicemia. Por isso que, inclusive, pessoas estressadas estão associadas um pouquinho também a relação lá da diabetes tipo 2. E é por isso que a pessoa deveria se manter-se longe de estresse. Porque mesmo que a pessoa não coma, uma situação constante de estresse vai aumentar a glicemia. E isso pode acabar levando aí uma resistência da insulina. Veja como é tudo interligado, tá? E aí, pra gente fechar a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho de outros hormônios menos relevantes para o vestibular, mas vai que aparecem aí numa específica. Começando por um que é muito pouco falado, eu nunca vi uma questão dessa até esse ano, tá? Mas aí um aluno meu trouxe uma questão dessa, eu achei bem curioso, que é o fator natriurético atrial. Ele é produzido no coração quando a gente tem uma percepção de que a pressão está muito elevada. E aí, esse hormônio estimula a redução da pressão arterial. Ele é muito interessante porque ele precisa ser o contrabalanço de angiotensina 2, que aumenta a pressão, de ADH, que aumenta a pressão, e de aldosterona, que aumenta a pressão. Então, a gente tem 3 hormônios que estimulam o aumento de pressão arterial, mas até agora a gente não tinha falado de nenhum que reduz, tá? Então, o fator natriurético atrial é esse contrabalanço. Toda vez que a pressão é elevada demais, o coração, porque está recebendo sangue, percebe esse aumento de pressão, e aí a gente tem a redução da pressão, tá? Veja que ele é atrial porque ele fica onde? Fica na região do átrio, os receptores sensores dessa pressão e a produção ali começa. A gente tem também a EPO, que eu falei lá na aula de tecido sanguíneo, que é a eritropoetina, que é produzida pelos rins. Então o rim é uma glândula, curioso, né? E vai estimular a maior produção de hemácias. Isso acaba sendo produzido em resposta a uma baixa circulação de oxigênio, né? Geralmente a gente está falando de situações onde a pessoa está visitando uma região de altitude, né? E aí por isso a pressão lá é mais baixa, o ar mais rarefeito, e assim temos a resposta da EPO. A gente tem a gastrina, né? E aí, gastrina e CCK eu falei mais na aula de digestão, mas gastrina produzida pelo estômago vai estimular a liberação do suco gástrico. A CCK vai estimular, né, a produção e liberação da bile, além de estimular a liberação das enzimas pancreáticas. E a secretina, que vai ser produzida lá no duodeno também, vai estimular a liberação do bicarbonato, quando tem a chegada lá do quimo que está ácido, tá bom? Esses 3 eu falei mais detalhes lá em digestão, faz mais sentido, mas eu gosto de citar aqui. E a gente chega num dos mais famosos hoje, que é a melatonina. A melatonina ela é produzida, tá, por uma glândula bem pequenininha dentro da região encefálica, chamada de glândula pineal, e ela é produzida em resposta a um ambiente escuro. Tá? A luz
a presença de luz, principalmente na faixa do azul, inibe a produção de melatonina lá na glândula pineal. E por isso que para dormir a gente precisa ficar num ambiente muito escuro, porque a melatonina estimula o sono e ela é o contrabalanço do cortisol. Então, de noite, em geral, a melatonina vai estar alta, estimulando para que a gente durma, enquanto que de dia, por causa da luz, ela vai estar baixa e o cortisol vai estar elevado, nos mantendo acordado, tá? É por isso que de noite, às vezes, é muito difícil a gente se manter acordado. E uma das coisas boas para você pegar no sono é você ficar num ambiente com menos luz. E o ideal, tá? Menos luz azul. Por isso, longe das telas, tá? Longe de tela que seja próxima. Então, a televisão faz menos efeito, apesar de fazer, mas o celular, principalmente, é que vai fazer mais, tá? Eu, por exemplo, pego no sono fácil aqui em casa porque a gente só bota a luz amarela na sala. E aí a luz amarela, lembrar, né? Vai ser a junção da luz verde e da luz vermelha. E aí não tem a luz azul. E aí com isso eu consigo pegar no sono muito mais fácil. Às vezes faço até demais. Agora, vamos lá para o último hormônio, que seria a angiotensina 2, que gera toda uma resposta, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a angiotensina 2, que é o produto aqui, ela vai estimular a produção de aldosterona e também de vasoconstrição, que aumenta a pressão ali local. Agora, como é o gatilho para a produção dela? Tudo começa com o angiotensinogênio. Gênio, lembra, vem da ideia de nativo. Ele fica circulando pelo sangue. Agora, quando a gente tem uma queda na pressão e o rim percebe essa queda na pressão, porque a filtração vai reduzir-se, aí o rim produz a renina, que vai catalisar a reação de transformar angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 não faz nada. A angiotensina 1 ela vai precisar ser transformada em angiotensina 2. Quem é que faz isso? É a ECA, que vem de enzima conversora de angiotensina. Ela vai ser produzida pelo pulmão. E aí, com isso, a gente tem a produção da angiotensina 2, que estimula, então, a vasoconstrição e o aumento de pressão local, bem como estimula a produção de aldosterona, que vai estimular o aumento de pressão sistêmica. Agora, uma coisa curiosa que eu acho que pode virar questão é que o ECA, aqui, ele tem ação enzimática que pode ser liberada, principalmente pelas células dos alvéolos, mas ela também está presente nas células alveolares, na sua forma ECA2, como um receptor de membrana. E esse receptor tem a ver com o vírus SARS-CoV-2, o da Covid. Tá? Então, o vírus da Covid, ele tinha a sua proteína spike, a sua proteína de reconhecimento, ligada ao ECA2. Então, quanto mais ECA2 a pessoa tinha, maior a chance do vírus entrar nas células. E é por isso que o grupo de pessoas hipertensas era considerado grupo de risco na época da pandemia. Não porque tinha a ver, mas podia aumentar a pressão. Não, é porque o aumento de pressão em geral significa dizer que a pessoa já tem muito ECA e pode ter mais o ECA2, tá? Que é esse receptor. Então veja como uma coisa está puxando aí, interligando a outra. E aí é curioso pensar, tá, que o ECA aqui, ele sempre é o gatilho final. E é por isso que a maioria dos medicamentos para hipertensão miram aqui. O mais famoso de todos é o captopril, ele vai ser um inibidor de ECA. Então, caso a pessoa tenha uma hipertensão, ela faz uso do inibidor do ECA, que é o captopril, e com isso ela não consegue converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Tá? Isso seria até interessante na época da Covid para essas pessoas hipertensas, né? Então quem estava medicado em geral tinha menos ECA, mas ainda assim poderia ser grupo de risco, porque, lembrando, a maior presença dos receptores aumentava a chance e aí o sucesso da entrada do vírus, o que era muito perigoso para a pessoa. Tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui. Eu só para deixar claro para quem ainda não conhecia o canal, eu peço aí para que você siga e se inscreva no nosso canal caso você tenha gostado dessa aula. Eu estou começando esse canal, eu comecei muito para os meus alunos e eu acho importante, tá, esses vídeos para eles, mas eu tenho visto que algumas pessoas aí, além de quem já me conhece, têm gostado bastante dos vídeos, então caso você tenha gostado, se inscreva, curte, por favor, o vídeo, porque isso é muito importante aí para o tal do algoritmo. E lembrando, o caderno, tá, ele está sempre disponível aí para compra, adquirir lá no nosso link, que fica sempre na descrição e tem no canal. E ele tá com todas as aulas, tá? E também tem exercícios, né? Aqui mostraria os exercícios aqui embaixo. E uma das coisas que eu fiz recentemente que eu achei interessante, recomendação de uma aluna minha, ele agora tem como, já que ele é imenso, tá? São 415 páginas, tem como você clicar aqui no nome da aula e aí com isso você já vai direto para a aula de uma forma muito mais acelerada, tá bom? Caso você se seja do seu interesse, tá aí disponível para vocês, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Para quem não viu de novo essas aulas, eu vou deixar o card, vai aparecer agora nesse finalzinho de aula da playlist de Fisiologia e temos outras playlists no canal, tem todas as aulas aí dentro do curso de Biologia, tá bom? Então, para quem está pensando em vestibular, está querendo estudar, fica aí a minha recomendação, tá bom? Até a próxima, grande abraço e valeu!